TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Com o Ibovespa fechando em queda, a gente vai chamar aqui Márcio Lorega para comentar esse dia do pregão. Marcião, e aí, Márcio, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Gabrielzão. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos aí, magnantes, conectados no TC Rádio nesse final de dia, esse finalzinho de tarde, para bater os nossos 800 likes e para cima. Então vamos em frente aí trazer esse resumão do mercado aí, Gabrielzão. Boa, Márcio, é isso aí. Semana que é movimentada e na sua avaliação, como que iniciou essa segunda-feira, hein, Márcio? Ibovespa numa queda de 0,40%. No que o investidor tá de olho para o prosseguimento da semana? Foi uma semana que começou bem mais ou menos, né? A gente não tinha uma agenda de indicadores econômicos lá fora muito pujantes, também aqui no Brasil tudo muito devagar, né? A gente viu questão de espera por mais dados e questões econômicas lá fora. Amanhã que a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza com questão de confiança de consumidor, também venda de novas casas e assim vai se seguindo até a questão de definição de taxa de juros na semana que vem. Já é um consenso, questão de aumento de 0,25, mas querem olhar ali com um pouco mais de clareza realmente os detalhes, o que pode ter ali, se realmente é esse o último aumento e vai dar uma pausa, se a pausa vai ser curta, se vai ser longa, se vai ser esse ano queda, se para ano que vem. Então o mercado lá fora começou bem devagar também. Aqui no Brasil não muito distante disso, questão dessas apurações de arcabouço, como é que vai ficar, o que vai ter, jabutis ou não, questão de CPMI, como é que isso vai rolar, se isso vai mexer ou não, questão do dólar que também ficou bem devagar no dia de hoje, a bolsa caminhou muito fraca, commodities ficou aí, digamos, uns contrapontos, né? Petróleo que conseguiu caminhar no rumo mais positivo, subindo seus 1,25, aí o Brent, conseguindo ficar ali a faixa acima dos $80, 82,48, WTI brigando para retomar os $80 com 1% de alta, mas o minério que vai aí brigando agora para descer para a faixa dos $100, né? A gente viu $104, o minério caiu 3%, a mínima quase dos últimos 4 meses, aí pegando quase 10% de queda, se a gente somar aí nessas últimas 2 semanas, esses movimentos, então a gente tem aí uma pressão muito forte que acabou culminando com uma queda muito pesada de Vale. Vai ficando cada vez mais claro, Gabrielzão, a máquina zero chegando próximo do cabelo aí de grande Gui. Então vai ficando o cenário mais complicado, como eu falei, te abriu já perdendo aquela região que eu falava de defesa, entre 74 e 73, e foi, digamos, ali quase que a máxima do dia, 72 e 54. Então, se a gente voltar à queda, perdeu os 71,59, tendência a buscar 70 bem rápido e depois não tem muito jeito. O suporte vai ser ali a média de 200, que vai encontrar aquela faixa de preço de 63 e Guizão Carequinha da Silva aí. Então, os tem que ficar bastante atentos. Vamos ver. Espero que não precise chegar a isso tudo, que o minério, chegando nessa região de $105, $100, ele consiga retomar um pouquinho de fôlego. A China consiga realmente passar por esse momento, digamos, de transição da parte, vamos dizer assim, imobiliária, da parte de construção civil lá, melhor, que os dados de questão de queda, de demanda, que os estoques ali realmente se reduzam para que, digamos, ali possa haver um escoamento e aí as coisas comecem a caminhar, porque com estoque alto e demanda fraca, o minério só tende a cair, e enquanto não tiver todo aquele fluxo de infraestrutura que esperam para a China, né, um pujante crescimento, vimos até algumas casas jogando parte de PIB de crescimento da China para cima, mas a gente tem que aguardar um pouquinho, tem que olhar aí realmente com mais níveis de detalhes. Perfeito. Então, é uma preocupação, então, para falar um pouco sobre minério, ô Márcio, é mais sobre demanda da China mesmo, né? O quanto também a preocupação do mercado a respeito de recessão influencia nos preços das commodities, Marcião. A China, por si só, ela demanda absurdamente, a gente sabe, né? Então, todo e qualquer movimento de, digamos, de pacote de infraestrutura, de crescimento, de expansão interna, o PIB melhorando, isso influencia positivamente. Só que quando a gente tem esses movimentos de portos, essas questões ali de demanda que está fraca, ou que está com estoque alto, e a China está querendo controlar cada vez mais isso para que, digamos, não vá pagar mais tão caro, tão alto no minério, isso pesa ao contrário. Receio de recessão, a gente sabe que a cada vez mais fica claro, o próprio Banco Central Europeu, a gente viu o Lula que criticou mais uma vez agora a taxa de juros em Portugal, falando que ninguém pega empréstimo a 13,75, então isso tudo influencia a questão de consumo, a questão de expansão, e aí
tive o Banco Central Europeu falando que vai ter aumento, que não vê tão cedo uma questão de juros. Os Estados Unidos que vai aumentar. Brasil que não está com cara de cair pelo menos até o segundo semestre. Tudo isso joga um cenário de perda de fôlego. O minério está sofrendo um pouco mais com isso. Petróleo, depois das quedas, conseguiu dar uma respirada, tanto que o Petrobras hoje caminha bem, Brio conseguiu dar seu fôlego, então equilibrou um pouco, não magnificamente, porque Petrobras aí subiu quase 2, enquanto a Vale caiu 4. Então, houve um equilíbrio, o peso da Vale é muito maior, por isso que a gente também ficou nesse movimento ali um pouco mais ou menos no mercado. E aí, no final, no cômputo final, alguns outros setores acabaram até auxiliando ali um pouquinho, a parte de energia elétrica, que contribuiu um pouco mais ali, com algumas defesas de posições. Setor educacional, tem uma contribuição muito pequena, envolve, mas com movimentos ali até de casos de análise aumentando o preço-alvo, quase 341%, foi o caso da XP com relação à Edux, vendo para a faixa de R$22, R$23 ali o preço dela, e ela está 7,86, isso também auxilia, falando que ela está pronta para pegar um movimento, digamos, de queda de juros, de expansão. Então a gente tem algumas coisas que auxiliam a evitar uma queda. E a questão nossa aqui está em compasso de espera, né? O Brasil em compasso de espera. Os juros parados, a gente viu hoje o dólar parado, bolsa, que entre altas e baixas, no final das contas ficou bem paradinha, aguardando o que a gente tem de evolução de semana, de balanços, entrega de alguns números, vale, inclusive, no meio da semana, para a gente ver realmente o melhor que pode acontecer, ou Ibov deslancha de vez e vamos buscar lá os 107, 108 mil, as médias de 200, em diário e semanal vai para cima, ou a gente vai buscar 100 mil e depois 96,900. Tudo isso aí tem aí um potencial, um tempero de que essa semana pode deixar o viés mais claro que a gente tem para os próximos dias, Gabrielzão. Perfeito, ô Márcio. E pra gente fechar a sua participação, galera tá pedindo também sua visão pro mercado americano, visão pro S&P. A gente tá com a temporada de balanço a todo vapor por lá e tem as Big Techs também divulgando resultados nessa semana, ô Márcio. Esses resultados podem dar pistas para decisão de juros na próxima semana ou até mesmo pro restante do plano de voo do Federal Reserve após a decisão da próxima quarta, Márcio? Auxilia, né? Cada vez mais a gente vai tendo os resultados das empresas e à medida que eles forem divulgando, digamos, não derem números bons, derem números ruins, a gente tem visto ali a Meta, plataformas ali, tipo Facebook, fazendo mais cortes, então o pessoal está olhando, estão cada vez mais tentando enxugar, digamos, mediante corte de empregos, para fazer com que a empresa se torne mais competitiva, mais preparada para o cenário que vem à frente, de recessão e tudo mais, cenários mais desafiadores. Então, vamos ter clareza com relação à resiliência dessas empresas agora. E aí, com base nisso, óbvio, não vai ser a definição baseada no que as empresas vão entregar, mas joga, a gente sabe, sempre joga um pouco de pressão sobre o Fed com relação a essas questões, que à medida que você vai vendo o crescimento do desemprego, o poder de compra vai ser reduzido, e isso vai se refletindo em redução de atividade econômica e pode fazer com que sensibilize um pouco a questão do crédito, se começar a pesar um pouco mais, isso aí pode fazer algum sentido. Não vejo agora. Agora está muito contratado, mais de 91% no acordo do CME Group, que faz a avaliação se vamos ter aumento ou não de juros. Questão de semana que vem, 91% de chance de ter aumento de 0,25%. Acho muito desafiador reverter esse quadro, a não ser que a gente tenha hecatombes aí muito fortes acontecendo. Fora isso, é questão muito clara de que a gente vai ter um aumento de 0,25%, e aí o olho somado resultados, mais dados econômicos norte-americanos, isso sim, aí pode fazer com que, digamos, o S&P, que está aí rondando a faixa dos 4,100 e está com dificuldade de superar, minimamente chegar a 4,200, para depois a gente buscar 4,300 e aí sim caminhar para os 4,5 conseguir deslanchar. Está ali no topo, brigando, se a gente for olhar tecnicamente, para tentar romper. Mas a gente vê que está sem força, aguardando esses dados aí, esses balanços, para ver se engata ou se recua, infelizmente, para 3,900, depois 3,700, onde passa a média de 200, Gabriel. Perfeito, Marcião. Obrigado, viu, pela sua participação. Amanhã a gente comenta mais sobre o fechamento aqui pro pessoal, beleza? Maravilha, Gabrielzão, Mariano, um grandíssimo abraço aí a todos os magnanos e magnanas curtindo, passando dos 800 likes aí, que maravilha, já batendo os 802 e subindo. Uma boa tarde a todos e amanhã tem muito mais detalhes aí com o Magnânimo. Siga as redes aí, @Márcio Lorega, tanto no TC quanto no Instagram, vai pro YouTube, Vida Magnânima, os conteúdos não param.
Grande abraço a todos aí e até a próxima. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.